De Gênesis a Apocalipse, o trabalho que a escola requer da gente faz com que a gente leia 5 vezes, ou seja, nós lemos a Bíblia inteira 5 vezes. A gente estava estudando o Apocalipse por último ali e vendo essa questão de como o inimigo age mesmo, como Satanás age e como ele tem agido no nosso mundo, né? Não é ingênuo, Satanás não é ingênuo. Então, A necessidade, haver essa ligação, né, da nossa geração com essa nova geração, né? Porque há um distanciamento e a gente precisa deixar o legado, né? Tem um livro na Bíblia que é Juízes, e Juízes fala justamente disso, né? A negligência de uma geração em falar sobre Deus para outra gerou uma depravação na geração que não conheceu a Deus. E aí a gente se pergunta, mas por que eles não conheceram a Deus? A gente sabe que no mundo antigo, né, era cultural a forma deles comunicarem, não era escrita, mas era oralmente, né? Os pais contavam aos seus filhos a história e assim se perpetuava aquela história. Então, houve uma falha da a geração anterior, de comunicar as verdades de Deus para a nova geração. Então, não houve essa conexão, não houve essa comunicação. Seja bem-vindo a este canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação para a sua vida. Primeiro, é claro, edificação para nós aqui. Eu que tenho o privilégio de receber pessoas queridas aqui, amigos, para a gente conversar, falar a respeito da vida cristã, sobre a palavra de Deus. E depois a gente estender isso a vocês. Hoje eu estou aqui com um casal muito bacana, missionários, jocumeiros, Albi e Bruna Martins. Sejam bem-vindos, irmãos. obrigado. Sejam bem-vindos de novo, né? Vocês estão aqui desde mais cedo. Maravilha. A Bruna e o Albi acabaram de concluir um curso da Jocum, a EB, né? Glória a Deus. Escola de Estudos Bíblicos. Sim. Uma escola que é super tranquila. Demais. Tá tremendo aqui, ó. Que proporciona alguns sonhos bíblicos, né? Sonhar com a palavra. Ficaram lá 9 meses a escola? 10 meses e 15 dias. Ó, 10 meses. Uhum. Lá na escola, os irmãos, eles estudam a Bíblia inteira no método indutivo, né? Que é um método muito legal de observação, interpretação, aplicação. E aí eles vêm de cada livro, transfundo histórico, enfim, é muito bacana, muito rico. Inclusive tem online. Depois eu vou até deixar Uhum. o link pra galera aqui. Viu, irmãos da Jocum? Me dá um bônus aí, alguma... um desconto. Dá pra galera aí, viu? E é muito bacana, né? E nesse tempo lá que vocês passaram, vocês leram a Bíblia quantas vezes, irmãos? 5 vezes, cada livro. 5 vezes, né? De Gênesis a Apocalipse, o trabalho que a escola requer da gente faz com que a gente leia 5 vezes, ou seja, nós lemos a Bíblia inteira 5 vezes. Que top, hein? Meu Que Deus. maravilha. Vocês chegaram a sonhar alguma coisa assim, com os textos bíblicos assim? Não, óbvio. Não, porque eu já ouvi relatos da galera que Aham. faz EB, fala, cara, eu tava sonhando, eu ia deitar, a cabeça ficava lá com o texto bíblico na cabeça e tal, não sei o Eu que. sonhava com os trabalhos, às vezes eu sonhava que, meu Deus, eu tenho que apresentar o trabalho, eu não fiz, ai meu Deus, o trabalho tem que fazer. Com a Bíblia eu acho que não, mas no meu caso foi com os trabalhos, a pressão. Eu tive um sonho, mas não foi legal, não. Eu sei que a Bíblia queria me atacar. Ela vinha pra cima de mim querendo me atacar. Nossa, ali, né? Mas é real, você sonha com contexto, você sonha com o autor do livro, quem é o autor, se é Paulo, se é isso. Mano, a cabeça fica muito cheia daquilo ali o dia todo estudando, semana após semana. É inevitável não sonhar, viu? Que legal, cara, mas é bom demais, né? Isso que eu ia Maravilha. falar. É maravilhoso porque É. você na hora que tá fazendo, que tá lendo, fazendo a leitura pro trabalho, você tá focado ali pro trabalho, mas depois você acaba não percebendo tanto que aquilo entra no seu coração e no seu dia a dia, assim. Às vezes a gente tá conversando e você lembra de alguma coisa, você lembra de um contexto, de algo que você nem parava pra pensar antes, e isso transforma seu jeito de Uhum. pensar, seu jeito de falar, e é maravilhoso. Muito Que bom. maravilha. Irmãos, vamos começar aqui, né, nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre conectando gerações e sobre alguns outros assuntos também, que tem bastante coisa pra gente falar, né? Mas eu queria que vocês começassem contando um pouquinho de vocês, né? Um pouquinho de onde é que vocês são, né? Da formação, tá? Fiquem à vontade aí, compartilhem aí pra galera conhecer vocês. Uhum. Vamos lá, então. Fica à vontade, né? Eu sou a Bruna, casada com o Alber. A gente está em missões de forma integral há 6 anos já.
desde 2019, por aí. E essa parte de se apresentar, a gente sempre se perde, né? Antes de estar em missões integrais, eu cursei arquitetura, então atuei durante um tempo. E hoje não tenho atuado tanto, a gente está mais em missões, né? Mas a gente é da Igreja Presbiteriana e a VNC em Brasília. Ah, é isso, gente. Vai falando, daqui a pouco eu vou lembrando. Porque Tá certo. não Você vai nem falou, lembrar você agora. falou, você falou de onde você é? Onde você nasceu? Nasci Onde você em nasceu? Brasília. Eu não falei? Não lembro. Não. Sou de É, Brasília. nós somos Brasiliense. conterrâneos, você Tá sabia, né? vendo? É. Eu sou Eu sou. brasiliense. Só que, no caso, eu sou um paraibano que nasceu em Brasília, entendeu? Eu só nasci em Brasília e depois voltei pra Paraíba, é verdade. Eu só nasci. É. Nossa, Minha mãe foi me ter lá, não sei o que ela depois. queria com isso, né? O que Deus queria com isso, né? olha aí. Brasiliense. Brasilinha. E você, Albi? Então, o meu nome é Alber Jackson, né? Completo, mas a galera me chama de Alber. Eu gosto até, né, de ser chamado de Alber. Eu sou casado com a Bruna, tô em missão também, né? Nós juntos há 6 anos, desde 2019. Além do curso de estudos bíblicos que nós fizemos na Joco, eu tô cursando seminário teológico. Então, ano que vem é o último ano, para ingressar, né, nesse chamado que Deus tem nos chamado para pastorear, para cuidar de pessoas, discipular. E também, eu sou cearense, nasci em Boa Viagem, Ceará, nós somos da Igreja Presbiteriana de Brasília. E acho que é isso, né? É isso. Que maravilha. Vocês têm irmãos Eu tenho uma irmã, Eu tenho só uma 2 irmã. irmãos mais novos. mais novos? Uhum. Que maravilha. Uhum. São crentes também? São. O cara Sim. mais É. você tá aqui, ó. Olha, se você assistir, Tá é chato que é tudo. se fortalecendo, né, no Senhor ainda. Que Mas são bem. crentes, sim. Ô, gente, a gente se conheceu lá no Crato, no Ceará, né? Em 2019. Uhum. Foi em 2019. Vocês estavam fazendo ETED, eu tinha ido fazer a escola de plantação de igrejas lá, ELIG, né? Lembro de vocês lá, uma benção. Aluninhos. É, maravilha. Ih, caraca, o tempo passou rápido, hein? Muito Pô, rápido. 7 anos já, né? É isso, né? É. É, 6, é, 7 anos 7 já, anos, vai fazer praticamente. 7 anos. Vai fazer Caramba, vai fazer isso. 7 anos. Olha só Uhum. como Nossa, passa rápido. Nossa, Nem voa. casado a gente não era ainda, então aí. É verdade, a gente tem A gente 5 anos de se conheceu casado. Onde vocês foram no prático aquela época lá, gente? no interior da Bahia, Uhum. na cidade chamada Senhor do Bonfim. E aí de Senhor do Bonfim. Ai, tá vendo esse processo de estar em um lugar e depois ir para outros persegue a gente aqui. A gente ficou na cidade de Senhor do Bonfim e alcançamos algumas cidades ao redor ali, Andorinha, acho que Jacobina também. Jacobina. Não, Jacobina a gente não lembro. Jacobina, A gente foi lá. Andorinha, alguma cidade do interior, junto com a igreja batista que tinha lá. Mas foi muito bom. Foi um tempo muito bom lá na Bahia. Foi muito bom e foi interessante porque a gente foi com um prático, né, da escola que a gente fez, a ETED, e aí a gente conheceu um jovem lá que inclusive, tipo, ele caminhou com a gente, viu os nossos trabalhos, e a gente fez amizade, e aí depois ele foi fazer ETED, e hoje o cara tá Acho que tá no Uruguai. no Uruguai, então, tipo, foi pras nações mesmo, porque nos conheceu, nos viu fazendo missões, e a gente falou de missões e isso, sabe, tocou o coração dele e hoje o cara tá nas nações, velho. Que legal, É cara. muito massa, né, isso? Que top. Que Uhum. maravilha. Irmãos, vocês fizeram ETED e depois de quanto tempo que vocês foram fazer as outras escolas de aconselhamento? Peraí. Vocês fizeram Só pra galera entender aqui, apesar que a galera já tá meio acostumada, porque tem um monte de ocumeiro já. Acho que vocês já são o quinto, acho que. Então, a ETED, gente, é uma escola de treinamento discipulado da Jocum, tá? Que é tipo uma escola de entrada pra missão, uma escola, assim, meio que fundamental ali, de princípios básicos, e o aluno fica 3 meses na base, estudando esses princípios básicos, né, fundamentais, e depois ele vai para um prático durante 2 meses para colocar em prática exatamente aquilo que ele aprendeu, que tem a ver com evangelismo, discipulado. E aí, dentro da Jocum tem a Universidade das Nações e tem várias vertentes ali para você se aprofundar, ministerialmente falando. E essa escola que o Albi e a Bruna
acabaram de retornar agora, é uma escola de estudos bíblicos, né? Para aprofundar na Bíblia, etc. E tem outras também, como de aconselhamento, que foi essa que eu perguntei para eles, que é a FMA e a Tamar, né? Isso. Como é que foi esse processo? Por que vocês foram fazer a Tamar e a FMA primeiro, né? Uhum. A gente foi. Eu lembrei agora, a gente foi pra lá em 2022. Então a gente casou em 2020, 2022, então foi em 2 anos. E durante esses 2 anos a gente serviu na ETED também, escolas de curto prazo, que é a MF, né, lá de Jogo do Sertão, que é onde a gente estava, a gente trabalhou lá. Na FMA e na Tama, eu, pra ser bem sincera, eu não entendia a longo prazo o que que isso, pra mim, tinha qual era o impacto disso, né, no nosso ministério como família e tal, mas eu tinha essa certeza que ele tinha me chamado para fazer essa escola durante a ETED. Ele tinha falado muito comigo sobre fazer a FMA especificamente, né. Então como a gente casou e tal, isso a gente viu que Deus tinha falado com o Albert também sobre isso, ele pode falar. Então já que a gente já tem esse chamado conjunto, vamos fazer esse processo de organização, vamos servir a base por um tempo, depois a gente vai e procura uma base para poder fazer a FMA. A gente fez em Curitiba, na mesma base que a gente fez a EB agora. E foi um tempo, assim, nossa, maravilhoso. A gente vai pra lá achando que vai sair por aqui de ferramenta, e é Deus aqui, ó, falando com a gente, transformando, trazendo coisa à tona. Foi maravilhoso. E aí a Tama foi durante a FMA que a gente entendeu que precisava continuar esse processo, né, de fechar esse ciclo de aconselhamento, que é uma escola de terceiro nível que eles chamam, que é uma parte com mais ferramentas e tal, e a gente tem aplicações mais práticas, assim, para trabalhar com as pessoas de forma mais prática, assim. E eu gosto muito dessa área, então e aí no ano seguinte a gente fez o prático dessa escola na igreja que a gente trabalhou lá em Fortaleza, então foi fundamental para o nosso ministério, eu vejo hoje, assim. Foi fundamental para nossa família também, para o nosso casamento na época, muita coisa que a gente não sabia, muita coisa que a gente estava aprendendo a lidar, ver a luz da Bíblia foi muito bom. Então, é. Essa escola de aconselhamento da Jocum, ela a primeira que é FMA, né, Fundamentos Ministérios de Aconselhamento, ela tratou muito o nosso coração, Uhum. a nossa vida, como a Bruna falou. Eh, e e e aí a Tama, que é a escola avançada, ela foca mais no outro, da ferramenta para o outro. Então isso foi muito importante realmente para nos ajudar no nosso ministério, na nossa, né, no nosso relacionamento. E quando a gente foi trabalhar em Fortaleza, na igreja lá no ano seguinte, foi muito importante, lidar com pessoas, lidar com as emoções que elas sentiam, e guiar elas, ajudar elas nesse processo. E essas escolas foram fundamentais. E aí, a partir daí, a gente viu a necessidade que há das pessoas serem ouvidas e a escassez que há de pessoas ouvirem, né. A gente vive nesse contexto hoje, né. Muitas pessoas querem falar, poucos querem ouvir, né, os outros, e a gente viu muitas pessoas com problemas disso, com a necessidade de comunicar o que elas estão sentindo, mas não havendo pessoas que queiram ouvir, que queiram, ah, Saibam. ou até não saibam ouvir, né, também pode ser que esse também seja um problema. E essa escola nos deu essas ferramentas, nos despertou e gerou, né, esse desejo em nós de querer ouvir as pessoas. Isso foi muito importante. Uhum. Legal, porque isso contribui muito na vocação Uhum. pastoral, né? Aham. Que Sim. tá totalmente ligado. Sim. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos, dentro disso, que eu tenho curiosidade com relação à Tama, mas tem algum tipo de abordagem especial, assim, para trabalhar com aconselhamento em situação de abuso, Com ou certeza. não, assim? Porque, assim, a impressão que eu tinha é que ela sempre teve uma veia, assim, para esse cuidado, ou não? Hum. É, Específica, que eu lembre, não, que ela tem várias abordagens, né, tem inclusive a gente estuda até algumas abordagens da psicologia, não é psicologia, é bom deixar claro essa parte, né, uhum. mas a gente estuda algumas abordagens da psicologia. Então dentro da por exemplo, tem terapia familiar, tem, abordando sobre crise e luto, hã, me ajuda a lembrar outros. Porque tem uma das semanas que é sobre traumas e Uhum. abusos, então não é o Ah, abuso Tem. específico, aham. mas traumas em geral que podem Isso. abranger também essa questão de abusos de N tipos, né. Ah, entendi. E foi lá que eu descobri, inclusive não sabia, mas que bom que eu descobri nessa época, que existe essa questão do abuso
religioso, de trauma nesse sentido. Vivi uma experiência não muito legal, não por conta da base, mas, como é que fala? Em um prático, foi quando eu entendi o que que tinha acontecido, sabe? Enfim, foi um processo bem importante, na verdade, a gente Sim. entender que esse ambiente também pode causar traumas além do que a gente já conhece, né? Então, mas foi muito bom. Foi muito bom entender essas abordagens e tudo Legal. mais. E aí o prático de vocês foi no Ceará? Vocês foram para trabalhar com a igreja lá e trabalharam com aconselhamento? Como que foi, assim? Isso, o Datamo foi isso. O Datama foi no Ceará, foi em Fortaleza, na Igreja Batista. Esse prático, ele dura 3 meses. A gente tem que cumprir uma carga horária de 600 horas. É bem Aconselhamento, né? puxado, de aconselhamento, né? Então, nesses 3 meses, nós aconselhamos, hã, acho que nós dois juntando dava 22 pessoas. Ó, Isso para cumprir a carga horária. Claro que depois que a gente cumpriu, a gente continuou aconselhando pessoas, né, por fora e tal, tipo, ó, mas acabou aqui agora já é, minhas cargas, Tipo, tchau, ó. pra você é, ver, Deus te abençoe. já estou formado, não vou aconselhar ninguém. não, agora não quero mais Ah, saber. Não, mas, foi bem importante, foi bem legal na igreja mesmo, né. Eu acompanhei algumas pessoas depois em aconselhamento e vi Deus libertar elas, né, porque nós somos conselheiros bíblicos, né, como fala, a própria ferramenta, né. Chega em determinados assuntos que nós temos que enviar para os profissionais da saúde, né, por exemplo, nesse caso de abuso. Então a gente tem um certo caminho a trilhar e quando chega aqui, a gente indica e aconselha essa pessoa a procurar um profissional, né. Mas foi muito importante, muito legal, né, viver esse tempo lá, no Nordeste você vai saber bem disso, os homens de lá eles têm dificuldade, né, Oh, de conversar, de expressar o que sentem, né. Então teve um aconselhamento que eu fiz com um rapaz, que normalmente nós fazemos isso em 6 sessões, uma vez por semana, 6 sessões, 1 hora, e aí ele não sabia expressar o que sentia. Toda sessão: "Não, eu não sei. Mas o que que você está sentindo?" Ele: "Não, não sei". E aí quando foi na última sessão, ele se abriu. Ele contou tudo, tudo que não tinha contado nas 5 sessões anteriores, ele contou em uma sessão. E aí também tem um fator que é a confiança. Ele foi pegando a confiança nessas sessões e aí conseguiu se abrir somente na última, e é normal, né, acontecer. Mas há essa dificuldade nos homens, né, e principalmente no Nordeste, né, que os caras querem, tipo assim, talvez mostrar força de alguma forma, né, não quer mostrar fraqueza. Mas ainda assim, a gente consegue ver e viu Deus operando na vida deles, vendo eles serem libertos, né, e de coisas que eles nem mesmo enxergavam, mas afetava na vida atual deles, né. bacana, Uhum. irmãos. Maravilha. Gente, e sobre a EB, né, assim, desse tempo, né, que a gente já estava conversando, vocês falaram como foi desafiador, né, eu uhum. imagino. Mas assim, que vocês diriam, desse tempo, assim, o que mais marcou o coração de vocês? De repente, sei lá, um livro bíblico que surpreendeu Uhum. vocês, sabe, assim? Compartilhe um pouquinho a respeito disso, assim, desse processo da IB, né, como que foi isso para vocês? E se algum texto bíblico, assim, algum livro especificamente surpreendeu vocês? Uhum. É, esse tempo foi muito edificante, foi de muito confronto, principalmente na parte quando a gente começou a estudar os profetas menores, maiores. Cara, esse foi a parte mais difícil da EB, eu posso dizer por mim. Onde vê o Israel pecando, e aí Deus agindo com misericórdia, mas eles pecando novamente e Deus enviando juízo e eles voltando a pecar. Nossa, foi muito tenso, mas Deus estava tratando nosso coração. Mas um livro em especial que me marcou, assim, de algo que eu ouvi foi o de Daniel, do profeta Daniel, que ali fala muito sobre a soberania de Deus diante dos reinos e reis da terra. E aí o professor falou uma frase que me marcou. Naquela parte quando Nabucodonosor, por não render glória a Deus, ele virou um animal, né. Então, como castigo, Deus falou para ele: "Olha, o reino não vai ser tirado de você, mas você será tirado do reino".
Então ele se torna um animal por um tempo. E aí a frase do professor foi que quando nós não rendemos glória a Deus, nós nos tornamos animais. Ou seja, conhecimento humano, a glória humana é fútil diante da glória e do conhecimento de Deus. Aí eu, caraca, eu fiquei pensando, é verdade. Ah, Nabucodonosor não rendeu glória a Deus e ele virou um animal literalmente ali, né? Viveu como animal. Essa da mesma forma o ser humano que não quer render glória a Deus, que não quer se submeter ao conhecimento de Deus, ele é considerado como um animal. Nesse sentido de achar que o conhecimento dele, o que ele sabe, é o suficiente para sustentar ele ou para dar uma verdadeira vida para ele. Só que não. O verdadeiro conhecimento, que pode nos dar vida está no Senhor, está em Deus, né. E a gente vê claramente isso nesse exemplo de Nabucodonosor, né. Pra mim, assim, eu fiquei muito surpresa, acho que não sei se surpresa é a palavra, eu fiquei, ah, maravilhada, assim, olhando toda a narrativa bíblica, toda a história de Deus com o povo de Israel, depois com os gentios ali e tal, com o, o poder de Deus, assim mesmo, sabe? Um Deus com um propósito e ele tá cumprindo. Ele sempre esteve cumprindo e ele tá cumprindo e vai continuar cumprindo o propósito dele, que é se revelar às nações, que é glorificar o Filho, que é reunir o seu povo, reunir Israel, reunir o povo à igreja para para Cristo voltar e esse é o propósito dele, desde sempre foi e vai continuar sendo. Então, isso me trouxe muito descanso, assim, eu acho que durante esse ano saber que esse Deus da narrativa bíblica completa cumpriu sua palavra durante toda a história de Israel, durante todo o período ali do início da era cristã, e tá cumprindo hoje, e vai continuar cumprindo, independente de mim, mas mesmo assim ele me convida para fazer parte. Isso me dá muito descanso, assim, sabe? E já começou, assim, acho que Deus já começou a falar sobre isso em Gênesis mesmo, quando a gente estudou, que, na verdade, no Pentateuco, se repete muito uma palavra, que é a palavra certamente. E certamente, certamente, inclusive tá, que a gente tem que pintar a Bíblia, né, para poder observar na parte de observação, e eu pintava como palavra importante, e toda vez eu pintava o certamente. E toda vez que aparecia o certamente no Pentateuco, era uma promessa ou algo que Deus Uhum. dizia que ia fazer. Então, eu certamente, tá, 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 tá. Eu certamente alguma coisa. E tudo que Deus falou no Pentateuco, certamente eu, o Senhor, eu sou, eu, Yahvé, e se cumpriu. Então, isso traz muito descanso, trouxe para mim, para o meu Uhum. coração, muito descanso. Eu certamente estou contigo, eu certamente, todas as promessas de Deus vêm seguidas desse Uhum. certamente. Então, eu fiquei maravilhada com esse certamente, ainda estou aqui com o certamente na cabeça. Mas isso é maravilhoso, esse Deus da aliança, esse Yahvé, que certamente cumpre o que ele promete, porque é dele, ele é assim. É maravilhoso. Nossa, que legal, gente. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu tô pensando numa coisa. Eu falei pra você que eu tô meditando em Lucas, né? Aham. Uhum. E, cara, é fantástico, porque Lucas, ele começa com a história de Zacarias. Uhum. Uhum. E o nome Zacarias significa Deus lembra. Ah, que legal. Olha que louco. Aham. E tem a ver com Deus lembra, Deus lembra da sua promessa. Olha só. Então, é muito chave isso, né? Uhum. Então, tipo assim, o cara que orou ao Senhor, né? Uhum. Deus concede ali a oração dele, de Isabel, né? Para dar o Uhum. filho, né? E é o Deus que, concedendo o filho, o João Batista, Uhum. é o que vai preparar o caminho para o Senhor. Sim. Então Deus lembra do Zacarias e da Isabel, que Uhum. são piedosos, mesmo numa situação de humilhação e de desonra, vamos dizer Uhum. assim. Ele lembra deles e lembra da promessa também. E aí manda o João Batista. João significa Deus misericordioso. Olha só. Uhum. E tem a ver com isso que você está falando, com essa narrativa. E o Lucas, ele fica muito preocupado com isso.
né, de mostrar tanto que Deus se lembra, que Sim, Jesus é o cumprimento da promessa, né, e de abarcar todos os gentios e ter sim. esse olhar para os marginalizados. Ele faz isso, Uhum. o Lucas faz Verdade. isso aí, Sim. né. Que Sim, ele é legal, maravilhoso. que Uhum. top. É muito bom. Eu particularmente amei o Antigo Testamento por isso, porque Sim. muitas vezes a gente, nas nossas pregações, na igreja, enfim, a gente foca ali no Novo Testamento e às vezes a gente perde essas minúcias do Antigo, sabe? E aí fazer essas lembranças, esses links, esse. Ai, é maravilhoso ver esse É. cumprimento E de o Deus na história. e lá um outro versículo que eu gostei muito, assim, e que me marcou foi, Hum, eu não lembro bem a referência, mas é em Josué, né, quase nos últimos capítulos ali, que quando fala assim, que de todas as boas promessas que Deus fez, ele cumpriu todas. Olha aí, tá vendo? uhum, Cara, isso é muito legal, porque você vê que Deus cumpriu, ele fez a promessa a Abraão de que dele ia descender uma grande nação com o propósito de abençoar as famílias da terra. E ele cumpriu quando libertou esse povo lá do Egito, e ali começou a nação, ali a promessa começou a se cumprir, e diante disso Deus prometeu dar terra para aquela nação, depois deu leis, então constituiu um povo e entregou as terras, e Josué reconheceu de todas as boas promessas que Deus fez, ele cumpriu todas. E, e há uma promessa ainda, que aí a gente faz a conexão quando a gente do Apocalipse, de que Jesus virá. E ele é certamente. fiel, certamente ele virá para buscar a sua igreja. Então, você vê, a EB é legal por isso, porque você para 10 meses, estuda de Gênesis e Apocalipse e você vê o quanto Deus é fiel. E, Uhum, e como ele cumpriu todas as suas promessas. E que há uma promessa a se cumprir, a volta de Jesus. E que ele vai cumprir, certamente. certamente. Nossa. Ó, legal a gente estar falando isso aqui, né, agora nesse contexto do Natal, Uhum, Uhum, porque o Natal aponta para isso, né, para uma promessa cumprida uhum, do Senhor de enviar o uhum, Redentor, desse novo ciclo do mundo, né, que vai mudar a história, né. E é importante a gente pensar que esse mesmo Jesus que encarnou e veio, né, e que morreu e ressuscitou, uhum, vai voltar um dia. Cara, eu não acho que não existe nada aleatório, né. Então, uhum, inclusive, né, pra galera que vai nos assistir, pensar sobre isso, porque talvez Deus está querendo ministrar ao coração, né, ao nosso coração, primeiro de que ele é fiel e ele cumpre as sim, promessas. uhum, Não interessa o contexto, se seja adverso ou não, se as coisas aparentemente estão, né, propícias e ok, não interessa, ele é fiel. E a gente precisa lembrar disso, uhum, ter os olhos fitos nisso. Por quê? Porque isso nos ajuda a perseverar com o Senhor. uhum, sim, Né, uhum, perseverar na caminhada com ele, porque ó, eu vou te falar, eu não tenho assim, eu acredito que a gente tá no fim dos tempos, eu uhum, acredito, sim, né, e a gente precisa voltar a ter essa esperança, esse ardor, sabe, queimar o nosso coração, falar: "Pô, Cristo vai voltar", uhum, uhum, né, então por isso a gente precisa permanecer firme, e não é só firme professando uma fé de declaração uhum, apenas, mas de martírio, uhum, né, sim, de mártir, né, no sentido de testemunhar com a vida, né, de desgastar, então uhum. que aham, top, mano, muito Acho que essa legal. questão da perseverança é muito importante de pensar também. A gente tem, a gente estava estudando o Apocalipse por último ali, e vendo essa questão de como o inimigo age mesmo, como Satanás age, e como ele tem agido no nosso mundo, né. Então, e ele faz bem o trabalho dele, o inimigo faz muito bem o trabalho dele, então, ele não é ingênuo, Satanás não é ingênuo. Então, quando a gente para pra pensar sobre perseverar, é sobre essa questão de muitas vezes rever quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas crenças, o que a gente tem pensado, o que desse mundo tem permeado o nosso coração, o que desse mundo tem permeado a nossa mente. E coisas simples, simples, simples eu estava conversando com uma amiga aqui de Campinas, a Carol, e estava falando sobre como o nosso coração muitas vezes fica triste por uma visão desse mundo, que é o consumismo, por exemplo. Se eu não alcanço aquilo que eu queria, por exemplo, quando a gente recebe uma bênção na igreja, alguma bênção, algum carro, alguma casa, a gente já atribui como uma bênção, por exemplo. E aquele irmão que não tem, que não conseguiu, que não alcançou, então ele não é abençoado? Então, a gente precisa ver que muitas vezes essas nossas frases também estão permeadas por uma visão muito sutil do inimigo para nos entristecer o nosso coração. Então, quando a gente fala sobre permanecer também, né, e perseverar,
no Senhor é observar o que desse mundo tem permeado o nosso coração. O que a gente tem permitido ou entrou e a gente nem permitiu e quando a gente vê, a gente já tá pensando dessa forma. Porque Jesus está às portas e não por medo, mas para cumprir aquilo na oração de Jesus, né? Que a vida eterna é essa, que conheçam a ti e o seu filho a quem enviaste. Então, só continuar, começar aqui é aquilo que vai continuar na eternidade, de conhecer a Jesus, deixar com que ele transforme nosso coração, nossa mente, para que isso se complete na eternidade com ele. Amém. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava até conversando aqui antes, né, sobre alguns temas para a gente conversar, né? E vocês falaram sobre oração, né? Uhum. Como é que foi esse período de vocês na EB e oração? Vocês, como é que foi assim? Porque muita É. demanda, Uhum. né? E ao mesmo tempo a oração é aquilo que tem que banhar a nossa meditação da Sim. palavra, né? Como é que foi isso assim para vocês? Cara, parece até, tipo assim, contraditório, né? O cristão não orar, mas que é a essência. Mas, cara, a gente vive realmente num tempo tão corrido que a gente acaba, né, deixando de orar ali e tal. E a IB é puxada, né? Como a gente já falou, nós precisamos gastar um tempo de estudo de 14 horas por dia, né? Então é muita coisa para conseguir cumprir essas 5 leituras que a gente falou de cada livro, né? E, e o que mais a gente ouviu de experiências de outros alunos, dos tutores lá da escola, é que, ó, cuidado para não entrar no ativismo, né? Tenha um tempo com Deus, de oração, de meditação. Mesmo que a gente esteja na Bíblia estudando, ela não substitui a meditação, que é diferente, né? O estudo, a meditação tem dois propósitos diferentes. E, e, de fato, infelizmente, a gente provou alguns momentos de não estar orando, e aí bateu aquele cansaço. Cara, que cansaço é esse? Que eu tô descansando meus tempos, eu tô saindo, mas um cansaço, um peso que você não consegue explicar. E aí é o momento que o Espírito Santo vem e fala: Ó, tá faltando algo importante, que é a oração. E aí é uma experiência que a gente viveu para lembrar da importância da oração. Então, a partir do momento, não, vamos priorizar a oração, vamos zelar por isso. É incrível como aquele cansaço que estava assolando em alguns trabalhos, ele não estava mais atingindo, entende? Então, tipo, o descanso que a gente tinha não era suficiente. Mas a partir do momento, não, vamos gastar tempo na oração. Mesmo que a gente deixe de entregar algum trabalho, mas vamos orar. Se tornou mais leve. Se torna mais leve, né? Porque não é o conhecer muito das palavras, da letra, o conhecimento, mas é ter experiência com Deus. E essa experiência ela vai ser possível regando o coração, né? Então, é importantíssimo. E isso não só na EB, no estudo bíblico, mas na nossa vida, né? A oração, ela deve ser a primazia, né? De tudo que a gente for fazer, tomar uma decisão, fazer uma escolha, nós devemos orar antes. E para nos manter também, né? Ó, gostei desse trem aí. Desculpa, Bruninha, fala Tudo aí. bem, pode. Não, gostei, vou até escrever esse trem aqui, ó. A oração tem que ser primazia. É, Uhum. Sim. isso tá dentro do que você tá falando aí pra mim. Me pegou muito porque eu sou muito visual, assim, então às vezes Deus literalmente desenha as coisas pra eu poder entender. Então, Ó, aqui, ó, tudo tem que tá vendo? escrever. Tá vendo? E pra mim, eu sempre falava muito sobre isso, sobre a importância da oração, a importância da oração. Porque tem que, eu sei que é importante, mas existe o saber, né? Eu sei e existe a vivência, que foi o que o Abel contou. Então, em alguns momentos a gente viveu essa experiência, na EB, essa experiência de focar mais no que tinha que fazer do que na oração. Isso na vida também, né, gente? A gente sempre vira e mexe, a gente foca no que tem que ser feito e esquece da oração. E aí Deus usou o exemplo pra mim como como se fosse sei lá, um carrinho de bateria de controle remoto. Você carrega, aí você vai e aí ele tem uma hora que ele vai parar. Não adianta que ele vai parar. E aí Deus usou a bateria do carrinho de controle remoto como a oração, não a oração simplesmente, Deus abençoa o que eu tô fazendo. A oração
Deus é pra fazer isso aqui ou isso aqui, sabe? Aquelas orações que às vezes a gente, já primeiro faz, Deus, pra onde é que eu vou agora? E agora o que que a gente faz? Isso é bom porque a gente demonstra dependência do Senhor. Mas é oração para sobrevivência mesmo, é aquela oração de contemplação do Senhor, de falar: "Deus, eu preciso te ver, eu preciso lembrar da sua história, porque senão eu vou sucumbir aqui". É no momento de oração que a gente lembra da grandeza do Senhor, que a gente lembra que a gente faz parte de uma história maior, e aí entra nesse ponto, porque senão a gente cai no ativismo, mesmo no ativismo cristão, e a gente esquece que a história não é nossa, que a gente não é o protagonista, que a gente tá fazendo parte de um episódio, de uma temporada de Grey's Anatomy, que é gigante. Tô A brincando. Bruna gosta de Grey's Anatomy. Não, pior, eu gosto demais. Não sei quantas temporadas e tem um episódio e tem aquele figurante que Uhum. passou ali. É a gente ali na história. É isso. Então, como é que a gente vai sustentar a história de Deus sem ele? Se ele nos Uhum. convidou para fazer parte, né? Então, a oração pra gente esse ano foi esse Uhum. ponto-chave de entender como ponto de partida e não só, porque isso também, mas não só o ponto de quando acabou a gasolina, acabou a bateria, porque ele ainda é esse Deus que recarrega a nossa bateria e enche o nosso tanque, mas como ponto de partida. Um missionário lá da base que a gente estava, o Paulinho, Deus usou muito ele esse ano para falar com a gente. Ele trabalhou muitos anos, se eu não me engano, onde foi, qual foi, foi no Amazonas? Foi em alguma tribo Foi em lá. algumas tribos Uhum. indígenas, muitos anos. E aí ele falou que o pessoal é bem animista, né? Essa questão de demonstração de poder e tal, tal, tal. Então não tinha como eles fazerem nada ali sem oração. E aí eles passaram por uma experiência bem louca, assim, de estar acabando peixe na região. E aí eles oraram, passaram uma semana orando, falando, Senhor, o que que a gente vai fazer? E aí Deus deu uma direção para eles fazerem algo. E é a partir disso que eles fizeram, que parecia uma coisa nada a ver, os peixes voltaram para aquela região que tinham sumido. E aí ele falou, gente, não é só sobre o que tem que ser feito, mas é a oração que move, é a oração que direciona, é a oração que sustenta o coração, porque a história não é nossa, é muita areia pro nosso caminhãozinho pra gente aguentar. Então a gente precisa estar conectado com o dono do caminhão pra gente conseguir levar a areia onde precisa chegar, senão a gente pifa no meio do caminho. Ó, que legal, hein? E muitas Uhum. analogias, né, gente? É isso, Ó, jovem. Esse é meu cérebro. que benção. Muito bom. Que maravilha, gente. Minha cabeça tá. É bom que a gente Agora. tá processando aqui, é tanta É, coisa que a gente nós talvez ainda nem parou pra processar sim. o que aconteceu. Mas Não, vai. cara, mas ó, como que vamos sustentar a história de Deus sem ele? Essa nem eu Uhum. tinha. Ó, tá. É. Ó, a gente se encontrou lá no Ressurgência, né? No Uhum. CTPI, lá foi bênção Bom demais, né? demais. Sim. Você começou a falar de Daniel, eu lembrei do CTPI do ano passado, porque foi baseado no livro de Daniel, cara. Ah, que legal. Foi, como é que era? Era vivendo uma cultura de exílio, alguma coisa, o Uhum. tema era Uau. alguma coisa, porque é o tema de Daniel, né? Sim, Você tá sim. numa cultura de exílio, né? E tal. Uhum. Maravilha. Mas aí, hoje, esse ano foi discipulado, né? Uhum. E falou-se muito sobre as gerações, né, e Sim. tal, né. Como é que vocês veem isso, gente, assim, né, como é que tá o coração de vocês com relação, a esse tempo que a gente se encontrou lá, no sentido que vocês participaram também, foi bom pra caraca, né. Ah, Tá nossa. maluco, Demais. velho. Uhum. Divisor de Eh, águas. e como que vocês veem, assim, o que que Deus trabalhou com vocês, o que Deus gerou em vocês a partir disso, né, sobre essa questão das gerações? Uhum. A gente viu a necessidade, primeiramente, de haver essa ligação, né, da nossa geração com essa nova geração, né, porque há um distanciamento, né, e e a gente precisa deixar o legado, né. Tem um livro na Bíblia que é Juízes, e e Juízes fala justamente disso, né, a negligência de uma geração em falar sobre Deus para outra gerou uma depravação na geração, que não conheceu a Deus, que não entenderam sobre o temor da idolatria, que é pecado. Inclusive, Juízes 2:10 fala que uma geração inteira se perdeu, pecou porque não conheceram Deus. E e aí a gente se pergunta: "Mas por que que eles não conheceram a Deus?". A gente sabe que,
no mundo antigo, né, era cultural a forma deles comunicarem, não era escrita, mas era oralmente, né. Os pais contavam aos seus filhos a história, e assim se perpetuava aquela história. Então, houve uma falha da geração, né, a geração anterior, de comunicar as verdades de Deus para a nova geração. Então não houve essa conexão, não houve essa comunicação, e uma geração inteira, padeceu, cara. Isso é muito. Gente, que padecida, viu? Eu acho que eu nunca tinha parado pra ler Juízes prestando atenção. Aham. Meu Deus, tiro, porrada, bomba, novela mexicana, um negócio terrível. Não foi um pecadinho só, pequei aqui e tal. Nossa, ui, desculpa aqui, me empolguei. Mas é terrível, gente, os pecados do povo de Juiz, povo de Israel. Eu terminei assim, eu fiquei mal, eu precisei de É. um tempo pra processar o final de Juízes. Que fica aí, ó, de dever de casa pra ler depois. A última história, eu fiquei. Qual Uhum. que é a última história de qual? É de Jefté, não? É, Não, fala dos. esqueci É, mas é o povo da tribo de Benjamim isso. que eles. É Jefté o nome dele? Eu acho que não era. Não, é o povo lá de Belial, né? Os, Ah, os, sim. os filhos Que de eles Belial. eles não deram a hospedagem para Uhum. umas pessoas que estavam viajando. E aí a esposa de um cara foi levada, foi abusada até a morte. E aí foi esquartejada, levada os pedaços para as duas Isso. tribos. Nossa, gente, e aí Cara, cada tribo surreal. recebeu um pedaço da Uhum. mulher. E aí, no final das contas, aí todo mundo se juntou, quase exterminou a tribo de Benjamim. Uhum. Para exterminar uma tribo do Senhor, aí eles foram e tomaram as mulheres de outras tribos, meninas, para poder se casar para não exterminar a tribo de Benjamim. Então, eu fiquei, gente, o que que aconteceu aqui, galera? Então, vamos estar contando pra geração. Que o negócio foi É. feio ali naquela tribo, viu? Foi E terrível. só e porque não houve o passar o legado, né, os antigos de alguma forma falharam em comunicar sobre Deus, sobre ensinar sobre Deus às novas gerações. E isso a gente ouviu muito lá, né, na conferência de Insurgência, também lá na Jocum esse ano, foi muito falado disso, até porque nós, em breve vamos ter um bebê, o Pedro, e a gente já está com essa responsabilidade de passar o legado para ele, de ensinar sobre o Senhor. Então, a gente viu a importância disso na Bíblia e atualmente, e algo que eu acho que a gente até identificou, né, nesse tempo de que é uma barreira, é uma dificuldade, das gerações se comunicarem, é o orgulho, né? Aquela velha frase, né? A minha geração é melhor, ou então a nova geração é Nutella, eles desistem fácil, né? Ah, no meu tempo. No meu tempo, então vive a galera da geração anterior vive num saudosismo, enquanto a galera da geração atual vive na minha geração é melhor. Então o orgulho se torna a barreira para que haja essa conexão, né? Principalmente falando em comunicar o verdadeiro Deus. Então, muitos da nova geração têm sido levado por falsos deuses, porque a geração anterior não tem talvez passado o legado como deveria. Então deve-se haver essa conexão, cara, tipo, urgente mesmo, assim, sabe? As gerações devem aprender a se comunicarem, né? E a gente foi muito confrontado nisso, né, com as histórias da Bíblia. A gente viu aí, principalmente na história de Israel, né? Quando uma geração não comunica a Deus, como a outra geração padece demais, né? Então é importante essa conexão, né? Aprender a falar, aprender a renunciar ao orgulho, né? Quebrar o orgulho. Gente, eu tava pensando aqui, né? Uma característica assim, porque imagina, Juízes, quando que se dá essa decadência? Quando os caras receberam a promessa, Uhum. Exato. É. E por isso né? que Quando, quando eles estão confortáveis, eu fiquei Sim. pensando, eu me lembrei de Josué. Uhum. Porque no finalzinho você já vê Josué dando indícios de que o negócio já tá bagunçado. Porque o Josué fala assim, irmãos, é o seguinte, eu e minha casa, segurando Uhum. vocês escolham aí, mas ó, eu e minha casa, nós vamos servir. Porque eu acho que naquela época Josué já começou a ver Uhum. isso, sabe? Falou, cara, o negócio aqui. E aí Sim. foi batata, né? Ladeira É. abaixo. Foi ladeira abaixo. Eu fiquei, Sim. caraca, muito interessante. Ô, vocês já ouviram o Grande Banquete, já do Marco Teles? Sim. Já. Nossa, Nossa, Nossa. que da hora. maravilhoso. Uhum. Eu fiquei pensando, né, tem uma parte que ele fala assim que a gente tá mandando poliglotas para o inferno, Caraca. Uhum. né? Aham. Aludindo, querendo dizer assim, a gente, a nossa geração, né, de pais,
tá muito preocupada na formação dos filhos Sim. profissional, Uhum. que tá certo, não tá errado Uhum. nesse sentido, Sim. mas que assim, espiritualmente, a gente não tem a mesma dedicação Pra preparar. para preparar, e aí é meio que ele fazendo uma crítica, né, uma provocação muito pertinente, Uhum. porque a gente tá mandando os nossos filhos, né, o Paulo Júnior fala muito isso, o PJ, né, que a gente tá mandando os filhos tudo embora, né, para o exterior e tal, Uhum. como se isso fosse, né, um top, né, e tal, mas lá eles não têm voz, né, ele fala, Uhum. né, e tal. E essa questão, né, da gente lembrar disso, que é mais importante, né, que é isso, né, a gente passar um legado. Deus tem falado muito comigo isso, meus irmãos, Uhum. É. nesses últimos tempos agora, né, principalmente. Enfim, Deus tem falado comigo que a igreja principal que eu preciso preparar, deixar Uhum. preparada são minhas filhas. Olha Uhum. só. Né, adornar, né, lógico, a igreja do Senhor e tal, mas assim, não adianta eu querer adornar, né, e edificar uma igreja lá fora se aqui dentro não tiver, Uhum. edificado, sabe. Sim. E poxa, isso é Profundo um isso. desafio, cara, é um desafio, porque é muito fácil você negligenciar, o que tá mais perto, né. Você Uhum. pega Moisés mesmo. Sim. Moisés deu certo ministerialmente falando, aí o homem abriu o mar, Deus abriu através dele, tá. Aí ele precisa do sogro ir lá levar a mulher e aí os filhos dele falam: "Ó, Nossa. meu filho", né, e tal, né. Aham. E que é a nossa questão, assim, né, principalmente a gente que fica aí no ministério integral, né, no sentido, assim, que a gente convive muito nesse contexto, nesse ambiente, é fácil a gente se perder Uhum. nisso, né. Isso é Sim. verdade. Vai ser uma temporada nova É. pra gente agora com o filho, né. Foi muito tempo nós 2, então a gente focava aqui e daqui a pouco: "Ah, tem os irmãos, tem tal, vamos, vamos, vamos", e não vai acontecer isso agora, né, vai dar precisa dar uma freadinha, mas é um desafio novo, que realmente tem sido Uhum. pauta das orações sobre o que o Senhor quer fazer através da vida do Pedro e na vida dele através da gente, né, isso aí é ai, cenas do próximo capítulo, não falei agora. Ó, deixa eu falar um trem que vocês estavam pensando aqui, né, dentro dessa temática de preparar uma nova geração, de conectar as gerações, recentemente fui dar um seminário de evangelismo, e aí um jovem, né, 19 anos, mandar um abraço pra ele aqui, o Luiz, lá nem sei, depois eu vou mandar pra ele assistir, e ele estava falando do intuito dele, né, que ele acabou ele formou agora, fez tiro de guerra e tal, e estava pensando em ir pra missões e tudo, né, estava tirando algumas dúvidas, né. Uhum. Eu acho que hoje, não sei, né, talvez é por causa do meio onde eu estou, sei lá, Ribeirão Preto, a cultura de Ribeirão é um tipo de cultura também, assim, que eu falo assim, que é de meio diferente, sabe, assim, Ribeirão é diferente. D Dentre as culturas que eu já vivenciei, né, então, por exemplo, você pega mesmo o Nordeste, com toda essa questão socioeconômica mais desafiadora, no sentido do sertão, né, porque toda vez a Uhum. gente fala Nordeste, né, Já tudo é chega tudo. Nordeste, né. É Aham. uma coisa só, isso Um tempo atrás eu vi uma irmã falando: "Ah, todo mundo fala Nordeste, vai pra onde do Nordeste?" Ela estava brava, ela estava mas, assim, é que cultura aqui, assim, muito acelerado, sabe, assim, Uhum. você tem bom, eu tenho visto poucos jovens muito sedentos, sabe, assim, que querem, eu não sei se é muita distração, a própria cultura daqui tem muita coisa e tal, né, diferente de outros lugares que eu vi. Pô, quando eu fui para o Amazonas, e a gente foi lá para os indígenas, na tríplice fronteira, pô, a gente ia nos lugares, né, nas aldeias que tinham, comunidades cristãs, inclusive algumas que a igreja tinha que ser fora da tribo, da comunidade, né, indígena, porque o cacique não permitia Uhum. que fosse lá. Então, aí eu saía, assim, com a galera lá, os jovens, cara, a gente andava lá, a galera ia pra igreja fora da aldeia, em uma outra terra, Aham. tal, pra adorar a Deus e tal, sabe, assim, e aí ia molecada, os meninos, jovens e tal. Cara, uma sede, a galera uma sede, Uhum. inclusive eu tenho muita vontade de voltar lá pra ver esses moleques que eu vi lá um dia, Sim. sabe, assim, pra ver como que eles estavam e tudo mais. Enfim, mas voltando aqui, né, depois desse rodeio todo, pensando nessa em conectar as gerações, compartilha um pouquinho como é que foi o processo de vocês pra vocês irem pra missões. Como que vocês chegaram lá, né, como é que foi seu processo, Rob, né, Aham. estava lá, Jocum, da onde que surgiu o Jocum, Brotou. como é que Sim. foi isso pra você? Como é que foi, Bruninha, pra você? Porque, eu acho que é legal a gente continuar testemunhando esses Legal. processos da nossa Aham. vida, até pra trazer meio que um mapa, né, Uhum. pra galera, né, pra eles entender como é que se dá o processo. É claro que cada, vida é única, né, cada um de nós temos o nosso processo, mas sempre vai estar permeado da mesma essência.
Sim. o mesmo Deus, né? Aquele que vai chamar, aquele que vai fazer ali, né? Falar através de várias formas, vai confirmar e vai nos conduzir até lá. Por quê? Porque ele quer nos preparar, quer nos forjar e etc, né? Uhum. Então, acho que seria legal vocês testemunharem um pouquinho como é que foi, né? Como é que Sim. você foi parar na Jocum? Sei lá, você nasceu na igreja também, se quiser Aham. até retroceder um pouco falando isso. De repente, ó, qual que foi o ponto-chave que um dia falou, pô, eu tenho uma vocação. Quando foi Uhum. que Deus te chamou, sabe? Sim. Nesse sentido. Aham. Compartilha aí. No meu caso, eu não nasci, né, ah, evangélico, né? Eu me converti em Quantos anos? 2009, né? Converti, batizei, e aí aquele fogo, né, do início da conversão, comecei a ler livros de biografia de missionários, né, e lendo a Bíblia e vendo vídeos, histórias de missões. Isso eu nem conhecia Jocum ainda, mas as missões, né, de maneira geral. E aí eu vivi orando: "Senhor, eu quero fazer missões". Aquilo me encantou, sabe quando você se acha em algo? É isso que eu quero. E espera aí, rapidinho. E você já tinha se convertido já nessa igreja, na congregacional? Ou não, era Não, outra não, igreja? era na Assembleia. Na Assembleia? Ah, Assembleia de Deus. aleluia. Foi do manto, né. Então, me converti e era um jovem que Não, você tem voz mesmo de Assembleia, Eu você sei. voz assim, aleluia. Nossa, Eu da queria glória. eu queria ter me convertido na Assembleia, pô, eu tenho uma voz mais bonita. Ah, agora não. Mas, eu gostava pô, era diferente, assim, da maioria dos jovens lá, gostava de ir nos montes, orar. Eu gostava de ir com o pastor para as congregações do interior, ia só eu e ele. Ele ia na motinha atrás, aí eu ia tocar. Então, sempre gostei de estar me movimentando em missões, né? Na igreja, evangelismo e tal. E aí, lendo biografias, histórias, teve um dia que um pastor amigo meu, que é da congregacional, de uma das congregações lá no interiorzinho, ele me convidou: "Ó, Alber, vai para um culto lá na minha igreja", e era culto de senhoras, né? Senhor. Era de senhoras. Mas vai ter um missionário amigo meu, que era o Ney Roriz, que é o fundador da Que base da legal, Jocum Cap, cara. que já era amigo dele. Aí eu: "Tá bom, pastor, eu vou, né". Aí eu fui pro culto lá à noite, fiquei na casa dele, no interior e Ney tal. te enfeitiçou, mano. Ney, mano. Pegou. Fui lá, aquele cara com aquela pregação assim, caraca, que pregação, que palavra. Aí no final ele falou: "Então, olha, irmãos, a minha base, ela tem uma escola chamada ETED". Aí começou a falar da ETED, cara, naquela hora ali parecia uma resposta para todas as minhas orações. Porque eu me converti e comecei a orar: "Senhor, eu quero fazer missões, me leva aonde ninguém quer ir". Ô, oração perigosa, viu. Ah, Cara, não, aí, tá vendo? Deus respondeu. caraca, mano, e respondeu, me levou Amém. aonde ninguém quer ir, inclusive é o sertão. E a gente tá indo para o sertão. E aí naquela noite, cara, mano, aquela pregação, o Ney falando da Jocum, da ETED, cara, eu vi como uma resposta de Deus, uma oportunidade. Aí ok, aí eu fui fazer ETED no dia seguinte? Não, só 2 anos depois daquela pregação, cara. Aí fiquei lá, continuei na minha vida lá com missões na igreja, né, na assembleia e tal. E aí, eh, eu esse meu amigo que me chamou para o culto que o Isso Ney ia foi em pregar. 2017. Não. Não, Ixi. você ouviu o Ney em 2017. Isso, Aí isso. 2019 você foi fazer TED. Aí 2018, esse mesmo amigo que me chamou para o culto que o Ney ia pregar, ele me chamou para ir para o Impacto de Romaria, no Juazeiro do Norte. Cara, Pastor Júnior, você é o cara que me apresentou a Jocum e foi realmente alguém ponte para eu estar nas missões, né? Esse cara, ele sabe disso, eu sempre honro ele, né? Agradeço ele por isso, né? Então ele me convidou para o Impacto de Romaria, né? Que é um trabalho evangelístico que acontece lá no Juazeiro do Norte com os romeiros, sempre no final de outubro e início de novembro. E aí junta uma galera de Jocum de todo o Brasil para evangelizar os romeiros, né? A cidade fica lotada, né? Padre Cícero. Lá no Padre Cícero, no Juazeiro. É muito legal, então, inclusive, fica o convite, é muito legal a experiência, né? E aí eu fui com ele 4 dias, vamos lá. E aí, cara, que experiência ali, eu acho que foi chave, ali foi realmente eu entendi, é missões, é Jocum, né? Porque eu vi uma galera, assim, diferente. Mano, eu era da Assembleia.
Do nada eu vi uns cara crente, assim, muito crente, com dread, com tatuagem, brinco. Eu, caraca, mano, esses cara crente desse jeito, os Eu quero cara... ser crente assim também, mano. Mano, eu me arrepiando aqui, mano, os caras orando, chorando e fazendo devocional e contando as experiências. Mano, mano, ali foi muito legal, né? E aí a gente foi evangelizar, e aí tive com aquela galera, eles contando as experiências deles na missão. E, e aí eles me falaram lá mesmo, mais uma vez, né? Falaram das escolas, aí falaram da EMF, que é uma escola missionária de férias de 20 dias. Aí falaram, olha, cara, em janeiro vai ter MF, é só 20 dias e tal. Aí eu tava trabalhando, aí o cara, será? Ah, eu vou. Quantos km que dava de onde você tava lá pro Crato? 350 quilômetros Ah, da minha cidade pra lá, né? Ah, não, bora, vamos fazer MF. Aí eu tiro eu tava fazendo faculdade, inclusive, né? Eu até esqueci de falar, mas eu sou formado em programação, né? Analista de sistemas. E aí tranquei a faculdade, pedi licença do trabalho. Não, eu vou lá fazer MF. É só 20 dias, depois eu volto pra Uhum. casa. Então, E aí, mano, aí foi outro tempo, cara, né? As aulas sobre paternidade, identidade, sobre o caráter de Deus, e aquilo ali me encantou demais. E aí Deus começou a falar sobre a ETED. E a ETED ia acontecendo em fevereiro. E eu, não quero ir, não quero ir, cara. Eu tenho um trabalho, eu tenho faculdade. E Deus falou, olha, não deixe para fazer amanhã que eu tô te chamando para fazer hoje. E aí foi uma palavra bem específica, né? Foi lá em Marcos, eu não lembro a referência bem, mas é quando Jesus chama Pedro e o irmão dele, né? E tal, eles estão pescando. E aí tem uma palavra-chave que diz assim: imediatamente eles foram. Aí o cara pregando lá falou assim: o chamado é imediato. Essa palavra foi a resposta para eu. É isso, Deus tá falando, eu tenho que imediatamente responder, né? E aí eu voltei para terminou a escola de férias, voltei para casa, mas foi para trancar a faculdade, pedir demissão, e os caras, tu é doido, e o povo da igreja, tu é doido. Mas Deus tá chamando, e eu devo obedecer, igual o Pedro lá. Os caras imediatamente, mano, lançaram as redes e foram, né? E aí, mano, aí pronto, fui fazer ETED, e daí, a, a partir da ETED que tornei, né, missionário integral, conheci a Bruna lá na minha ETED, ela foi fazer ETED, ela vai contar a parte dela. Nos conhecemos e no ano seguinte casamos e aí servimos a base, fomos fazer as escolas de férias e agora é EB e agora estamos aqui, né? Então essa foi minha trajetória rapidamente sobre como ingressei em missões. que massa. Ó, que top. Rapidinho, antes da Bruninha falar, não parece que, obviamente, tem o contexto histórico ali de Marcos, mas, olha, tá vendo um TDAH? Aleatório, né? Aham. É, não parece que Marcos tem pressa? Sim, é. ai, nossa, imediatamente. Nossa, Caraca, verdade. é um livro que Porque tem, presta. muitas vezes, tem imediatamente, Isso, né? Direto, né? Jesus tá ali, já tá, tem muito dinamismo, né, em Marcos, né? é. Ah, Verdade. Mas é intencional, né? Provavelmente por conta da perseguição, né, lá de Roma. E ele estava escrevendo uma carta, né, um livro para ser realmente com essa intenção de rápido, né, para tanto é que fácil ele já, compreensão. tanto é que ele é, né? E Já para mim, começa né? evangelho, né? Isso. Diretíssimo. Ele é direto, De Jesus Cristo e tal, já vai. Isso. E obrigado, Deus, por usar Marcos, porque me alcançou também imediatamente. Imediatamente. É, Que bom. exato. Viu? Então, você que tá nos ouvindo aí, ó, de repente, ó. Ó, De repente, imediatamente. Ó, não fica fazendo muito cálculo, não. Tá? não Ô, enrola. Bruninho, e você, como é que foi? No meu caso, não foi imediatamente. Não foi imediatamente. Mas eu nasci num lar cristão, meus pais cristãos. Minha mãe também nasceu num lar cristão, meu pai não, meu pai se converteu antes deles casarem, mas ele se converteu já jovem, assim, né? Mas eu sempre amei muito estar em igreja, no contexto de igreja, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito envolvidos na igreja, né? Minha mãe, principalmente na área do louvor, meu pai também, mas meu pai também tinha muita participação na parte de missões, inclusive até hoje, ele é muito envolvido com isso, Uhum. é uma das paixões do meu pai. Que Essa coisa legal, de hein? missões, principalmente nessa parte social, né? É a área favorita dele. E aí eu sempre via isso, sempre estava envolvida e tal. E a gente cresceu eu cresci numa denominação com vertente mais reformada, né? Então foi um período na cristã evangélica e um outro período na presbiteriana. Então a gente ficava meio que
Às vezes a gente mudava de casa e mudava da igreja também. E aí eu lembro que nos cultos de missões sempre tem, né? Tem a junta de missões, a presbiteriana, e sempre eles sempre traziam missionários para a igreja, e tinha aqueles vídeos, e tinha os testemunhos, e todas as crianças brincando, e eu lá assim, meu Deus, caramba, e eu ficava queimando no meu coração, criança, sem entender o que estava acontecendo. E aí tinha vontade de ir, tinha a missão, qual era a missão, gente, que falava muito lá em Brasília, a missão Além. Ah, Eu acho que é. Eles sempre levavam lá na igreja. Nossa, meu Deus, eu ficava, ai meu Deus, eu quero ir nesse lugar agora. E aí o meu tio, que eles irmão da minha... trabalham com tradição Sim, bíblica, indígena. nossa. Eu era tão criança, eu não sabia nem o que que eles estavam fazendo. Eu só achava muito legal e queria estar lá. Eu era muito criança, gente. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 8 anos. Eu acho que eu tinha uns 8 anos quando eu comecei a perceber isso. E aí eu tenho um tio, irmão da minha mãe, o Beto, que ele foi jocumeiro quando era jovem. E ele fez ETED, ele foi obreiro em Jocum, Goiânia, durante alguns anos. É Jocum, Goiânia mesmo, isso. Uhum. E aí ele falava muito pra minha mãe do King's Kids. Tio, tem um King's Kids, ela tem que participar, leva a Bruna, que não sei o quê e tal. E eu sempre ouvia aquele burburinho de leva a Bruna. E eu doida pra ir nesse tal desse King's Kids e não sabia o que era. Mas minha mãe não deixou porque eu era muito nova e era um mês inteiro. Então ela não ficou meio assim, né? Não, vou deixar minha filha com 9 anos, um mês inteiro, num lugar que eu não sei o que que é. E aí, por prudência, eu não fui, mas eu sabia que era o tempo certo de todas as coisas, né? E aí, eu lembro que a gente foi na formatura da ETED desse meu tio. E aí, aquilo que eu via nos vídeos da galera lá da igreja era o que a galera vivia, aquele lugar, todo mundo, cada um morando numa casinha, e aquele lugar aberto, que tinha capela. Eu, meu Deus, que coisa legal, quero vir pra cá. Sem saber o que estava acontecendo. Qual que era a sua idade, Bruno? Ai, eu acho que na formatura da ETED do meu tio eu era muito pequena, eu tinha uns 7, 8, no máximo. Nem sei se era tudo isso, ou menos, não lembro. É que eu me encantava, eu não sei, eu achava muito legal todo aquele movimento. É, Enfim, já era o espírito, né? eu acho que Que era. tava já, Uhum. né, Era, gerando isso em você. exatamente. E aí acabou que eu não participei da MF durante, ou da MF não, do King's Kids durante a infância. Mas na minha adolescência, com 16 anos, foi quando eu comecei a congregar na presbiteriana, que é a que a gente está hoje. E tem muitos jocumeiros lá, muitas pessoas lá nessa igreja, e a igreja é pequena, e isso é maravilhoso, uma igreja. E tinham várias pessoas que passaram pela Jocum e incentivavam que os jovens participassem. E aí eles fizeram uma campanha de King's Kids na igreja, com as crianças e os jovens e adolescentes da igreja. Eu falei, agora é meu momento de brilhar, vou participar de tudo agora. Então eles fizeram com os irmãos da igreja, e aí a gente foi para Cavalcante, no Goiás, numa cidade de quilombolas. Gente, foi muito legal. Nossa, foi maravilhoso. E ali eu vivendo aquilo tudo, e eu lembro que na época eu tinha uma dúvida, eu falava assim, Senhor, eu quero muito estar mais perto do Senhor, mas eu não sei como fazer isso. E eu tinha muita dúvida de como meditar a palavra, eu não sabia. E aí a primeira aula foi sobre meditação. Eu falei, pronto, para mim valeu. Se acabou aqui, para mim já tá ótimo. A gente teve muitas experiências com os quilombolas, foi bem legal. E aí eu retornei, e aí lá eles falaram da ETED também. E aí eu falei, eu estava fazendo faculdade de arquitetura na época, no primeiro ano. Eu falei, vou trancar, vou fazer a ETED e depois eu volto. Aí conversei com meus pais falaram, não, peraí, vamos dar uma freadinha aqui, querida. Já que você quer fazer, esse é o seu chamado mesmo, termina a sua faculdade. Depois que você terminar, você vai para a missão. Você pode usar a sua faculdade, sua profissão dentro de missão e tal, não sei o quê, sabedoria, né? Mas eu fiquei brava porque adolescente não quer saber sabedoria. Adolescente não quer saber sabedoria, não. E eu fiquei brava. Nossa, mas aí eu esperei. Só que aí o que aconteceu? Passou o tempo, acho que mais ou menos ali são 5 anos, né, de faculdade de arquitetura. E aí mais pro final já, eu acho que faltando 1, 2 anos para concluir a faculdade. Enfiei o pé na jaca, desviei legal, assim, de criança, crescendo na igreja, esse foi o momento do caos ali. Então eu desviei, me afastei, foi bem terrível, foi um tempo muito difícil, assim. E aí, quando eu terminei a faculdade, aí Deus, lembra? É porque, gente, crente desviar não dá certo, porque Deus continua falando. Você vai num canto, Deus falando coisa, e você fica assim, ó, fazendo de desentendido. Aí ele fala outra coisa, você vira para um lado. Enfim, então fica crente, não desvia não, pelo amor de Deus. E aí, quando acabou a faculdade, Deus falou, lembra? O que a gente combinou? Eu, ok.
não sei de nada. E eu já não queria mais fazer TED, porque pra mim não fazia sentido. E aí o espírito começou a me incomodar, me incomodar. E foi quando Deus começou a me trazer de volta, de que ele me trouxe de volta mesmo. E terminou a faculdade, eu já tinha voltado para Jesus, estava nesse processo. E foi quando eu fui pra TED, em 2019. E aí foi quando eu fui pra Jogo com Sertão. Então, como que você foi parar na Jogo com Sertão, Bruninha? Sim, verdade. Nessa campanha de Kings Kids em 2016. Ah, tem um ponto importante aqui que eu esqueci de falar. Nessa campanha de Kings Kids de 2016, tinha uma obreira, que é a Sayô, que ela era da base do Jogo no Sertão. E ela estava fazendo uma escola, que o prático da escola era fazer essa campanha de Kings Kids. Então eu conheci a Sayô lá. E aí, em 2018, 17. Em 2017 teve uma campanha de Kings Kids na base. E ela me chamou para ser obreira na campanha de Kings Kids na Jogo no Sertão. E aí lá vou eu pro Ceará de ônibus, nunca tinha ido, 19 anos sozinha dentro do ônibus e desbravando o mundo. E fui pra lá, pra Jogo do Sertão. Aí quando eu fui pra fazer a ETED, foi quando Deus lembrou. Tem a Sayô, tem a Jogo do Sertão, ele começou a me lembrar isso e tal. E Deus sabe que eu precisava estar longe sem dinheiro, porque senão eu ia desistir, mas eu ia voltar pra casa. Mas foi nessas campanhas de Kings Kids em 2019 que Deus falou: é isso, esse é o teu chamado, é isso que eu tenho pra você e tal. Por isso que em 2019 foi quando eu fui fazer TED. E desde então, na TED foi quando a gente se conheceu, um ano depois a gente casou. É, E estamos aqui. Imediatamente? imediatamente. Essa foi imediatamente. Sem Sem demora, rápido, sem né? demora. Porque tinha pandemia. É verdade. Mim, Uhum. Ó, sabe o que eu ia perguntar pra vocês, irmãos? Até, ó, tá vendo? Outro assunto aleatório. Mas, ó, vocês casaram rápido, né? Uhum. E vocês são de culturas diferentes. Uhum. O que foi, assim, um choque cultural pra vocês? E uma coisa, assim, de cada um, assim, que ou não tinha, sei lá, mas assim, que vocês descobriram no casamento. Porque assim, né, casar, né, você tá apaixonado, lindo, maravilhoso, você não sente o chulé, você não sente o CC, você não sente nada, a paixão, ela encobre tudo, né? É. Mas depois o negócio... É verdade, dá até pra parafrasear. A paixão encobre multidão de pecados. O que teve, assim, de vocês, assim, que foi uma coisa que vocês precisaram ajustar? Ou que vocês ainda estão precisando ajustar? Muita coisa. Bastante coisa. A gente tá ajustando também, né? Inclusive, coisas simples, mas, por exemplo, lá no Nordeste, né? No Ceará, principalmente, a gente come um feijão que é diferente, Nossa, gente, que é o feijão de corda. Então, tipo, pra mim é Feijão de normalzão. corda, né? É maravilhoso. É da hora. Eu amo. Na minha vida. É uma delícia. E lá em Brasília, eles comem o feijão carioca, né? É o preto. Não, é aquele feijão. Feijão carioca, a gente chama mulato. Aquele. Ah, pra nós o carioca aqui é o preto, eu acho. É o da feijoada. É uma Ah, é o normal, é o normal. Aí, tá vendo? Era essa fala. Ela dizia que era normal pra ela e eu dizia, não, o feijão de corda é normal. Nossa, Aí eu, cara, mano, eu tive que ceder, né, no caso, porque ela não dá, ela não consegue comer muito tempo. Ela come, eu acho gostoso, mas todo dia. mas tipo, lá no Ceará é todo dia, é o feijão de corda e o arroz parbolizado. Esse aí é o padrão. Cara, é mesmo, tem um arroz parborizado, Isso. cara. Que eu também Já em gosto. Brasília, Que é o arroz esse feijão, né, com aquele caldinho e o arroz branco. E aí, tipo, lá é mais arroz e o feijão é só aquela caldinha, né? Lá no Ceará não, amigo, é feijão. É. É um prato cheio de feijão. Mano, aí, tipo, no início foi difícil, né? Caraca, eu gosto do meu feijão, tenho que comer esse feijão todo dia. Mas já me acostumei, mas eu cedi, né, pra no meio da pra um bom relacionamento, né? Então isso foi um choque pra ela, né? Pra mim foi de boa, eu me adaptei. Eu gosto de comer, né? Então, mas eu tô com saudade do meu feijãozinho, de vez em quando a gente come. É bom Mas demais. isso foi um choque aí pra ela, a comida. E a gente não come, tipo, salada lá no Ceará. Não come, não tem cultura. Já lá em Brasília eles comem. Ela chegou lá, cadê a salada? Não, não tem. Aqui é só feijão, arroz e carne e batata doce. E aí tive que me adaptar também. E até gosto de comer Charque, salada tem agora. cultura de comer muita charque lá, não? Carne de sol. Carne de Sim, sol? carne de sol, Com cuscuz. buchada também, Puxada não me dá. panelada. Ai, não dá, não dá. Mas a comida, né, em geral, foi um choque pra ela, né? Comida.
Acho que o choque principal não foi só a comida, não. Não, aí teve outras coisas, né? Convivência mesmo, costumes de casa, por exemplo. O pano da pia, lá em casa, a gente aprendeu a colocar em cima da torneira. Na casa dela, não, é em cima da pia. E aí, Aham. quando eu colocava, ela ficava com raiva. E quando ela colocava, ficava com raiva, mano. Aí, Mas acho que pra mim a diferença cultural que foi pior, assim, eu acho que não era nem só a comida em si, eu acho que era o que tava ali por trás disso, que é, gente, a galera normalmente no Nordeste é muito direto, ah, poucas é. ideias, diretão, seco, Uhum. quer mandar uma ideia aqui, ó, pá, e acabou. E aquilo ali, você que lide com isso, entendeu? Então, acho que e principalmente homem, Tá o vendo? homem Ó, não tem que falar isso pra minha esposa. nossa, Porque eu tenho cultura, eu tenho sangue nordestino, Aí, ó. amigo. não, gente, vai Aqui, fazer né? terapia, galera. É. Direto. Não, junto o TDAH também, meu amigo, aí já era. Desregulação emocional, corre. Não tem filtro, chega lá e sincericídio até de novo. É verdade. Pra mim, o que foi muito difícil foi essa questão da comunicação, principalmente porque normalmente o homem nordestino ele é muito direto e às vezes até meio bruto, assim, grosso. Então, Uhum. pra mim foi difícil. Então, por exemplo, essa frase do "é normal" ou então é o "é óbvio". Não, ai, meu Deus, isso me matou. Não, isso aqui é feijão normal. E pronto, e acabou o assunto. Não tem espaço para discussão. Isso É. isso é óbvio que é assim. Nossa, quase morri. Mas graças a Deus, essa parte a gente melhorou muito. A escola, a FMA que a gente falou, Isso, ajudou. ajudou a gente a aprender a se comunicar. Eles estavam falando inglês, outros falando russo, então É. foi muito 5 linguagens do amor. É, Tivemos inclusive, lemos esse livro, muito bom. É bom, né? bastante. Então... Indico demais aí, muito bom esse livro. Mas eu acho que pra mim a parte mais difícil, inicialmente, desse choque cultural foi a parte da comunicação. Uhum. Que é muito diretão, assim. E eu toda sensivelzona, qualquer um ar diferente, eu já tava chorando, não sabia me comunicar. E como você fala, minha voz é um pouco grave, né? Parece que potencializa tudo. Como? Aí assustava, né? Ai, mano. É. Ó, pra gente ir aqui pra reta final, eu tava anotando aqui alguns princípios, né, que vocês foram falando, eu achei legal, acho que de repente pra galera, assim, principalmente pra essa nova geração, pra gente conectar, né, com essa Uhum. nova geração, mas algumas coisas importantes que eu achei aqui, né, Albo, na sua fala e também, assim, na experiência da Bruna, que foi até diferente da sua, né, Uhum. bem diferente, Sim. né, mas primeiro, né, a questão de servir, né, Uhum. porque às vezes o jovem já quer dar um passo além do processo. Ah, não, já quero ir lá, eu quero mudar o mundo, né? E sempre lembrar que tem esse processo, né? De você começar ali, né? Acho que é o Jordan Peterson, né? Eu não acompanho ele nem nada, mas eu acho que eu já ouvi alguma fala assim dele. Falando assim, você quer mudar o mundo, mas você não arruma nem a sua cama. Uhum. Tá ligado? Então, assim, é mais ou menos isso, porque às vezes dentro da igreja mesmo, né? Então é importante isso, a galera que se sente vocacionada, que começa a se sentir impelida, faz igual o Albo fez, porque foi legal, né? Uhum. A experiência que você teve. Você começou a servir ali, você começou a andar com pessoas ali, servir a igreja, vai lá na biboquinha lá para levar o violão e tocar, né? Tem um testemunho muito legal do Sim. Fernandinho, que ele fala assim do Fernandinho, sabe, do cantor, Aham. gospel? Sim. Ele fala que eu vi, ele veio uma época que em Ribeirão, ele contou esse testemunho. Foi muito legal, porque foi uma coisa meio aleatória também. Fernandinho, será que você tem TDAH? Foi do espírito, porque tipo assim, ele ministrou o show, ele cantou o show, aí no final do show ele falou assim, irmãos, é o seguinte, eu vou compartilhar uma coisa aqui, que eu tô Uhum. entendendo de Deus. Deus vai, né? Aí começou a contar a história dele, falou assim, ó, quando eu era pequeno, eu comecei a dar trabalho em casa, criança, né, moleque. Aí meu pai pegou e falou assim pra mim, Fernandinho, é o seguinte, né, minha mãe reclamando e tudo, tava indo mal na escola. É mais ou menos assim, tá? Não vou lembrar os detalhes, mas a essência vai ser essa daqui. Depois o Uhum. Fernandinho, você concorda aí, Fernandinho, tá? E aí o Fernandinho falou que o pai dele tava dando trabalho, né? E aí ele falou pro Fernandinho, falou assim, ó, é o seguinte, todo dia que eu chegar em casa, ó, Deus visitava Adão todo dia. Aí ele pôs uma cinta atrás da porta e falou assim, eu vou te visitar todo dia quando eu chegar em casa e eu quero que você tenha decorado um versículo. Meu Deus. Aí disse que ele tinha que decorar, né, e que ele ficava meio injuriado. Ele conta assim que uma vez ele se trancou no banheiro, né, que ele estava bravo, e ele escutava a mãe dele falando assim, né, pro pai dele: mas será que ele não vai ficar revoltado, preocupado, né? Coração de mãe mole, né? Que ele falou: não vai não e tal. Aí disse que ele continuou dando trabalho, tinha que decorar um versículo por dia, mas continuou dando trabalho. Ele falou, ele disse que o pai dele chegou
falou assim: ó, é o seguinte, todo dia que que eu chegar em casa agora, você vai pegar o violão. Ele falou assim: eu vou te dar duas opções. Pra você ocupar sua cabeça, ou você vai ajudar o meu amigo lá na oficina de moto pra você ir lavar peça, ou você vai pra aula de violão. Uhum. Aí tal, ele disse que ele escolheu a aula de violão, né? Uhum. Aí depois o outro estágio, eu falei assim: ó, é o seguinte, todo dia que nós chegar em casa, nós vamos aqui no bairro, eu vou chegar pra pessoa, você vai tocar uma música, um louvor, e eu Meu vou dar uma Deus. palavra. E ele falando, né, que ele ficava louco, né, porque tipo, os amigos dele. Mas aí ele concluiu no final, falou assim: irmãos, a minha esposa fala que todas as minhas composições sempre tem um versículo bíblico. Tá, olha aí, tá E vendo? isso, Legal. isso vem da época lá do meu pai, né, e tudo mais, falando isso. Uhum. Enfim, Cara, mas por que eu tava falando isso? Por que eu vim falar do Fernandinho? acho que do princípio de ser É, de servir. É, o jovem princípio. que Isso, aplaude. isso. Ah, é verdade isso, né? É isso mesmo, obrigado. Então é isso. Então, esse princípio, né, de servir. Uhum. Outro, e o que você falou, né, assim, da questão da MF, não. É, foi da MF que você falou, né? Não, peraí. Que você Não foi sei. fazer. É, MF que você foi Sim. fazer isso. Da galera, tipo assim, experimentar, viver processos de curto período. Ah, sim. Né, Legal. movimentos assim, inclusive a gente sempre faz aqui na Legal. igreja, eu fiz 2 vezes já, né, esse ano a gente não Uhum. vai fazer, mas eu faço um projeto pro sertão, né, a gente chama, Projeto ID, né, Uhum. aí a gente reúne a galera da igreja e vai pro sertão fazer uma ação e tal. Ah, que massa. 2 isso. A galera, a ideia é proporcionar para a igreja, para os irmãos que trabalham, né, têm Uhum. seus ofícios, né, que não, não tem esse tempo para ficar em tempo integral em missões, não foram chamados para isso, mas ele tem a oportunidade de 10 dias viver uma experiência missionária de curto Legal. Que período, né. massa. Que legal. Então isso é Uhum. e tem um monte de projeto assim, né, tem Sim. o Sertão Livre, né, que Uhum. atua muito lá na região do Piauí, tem a galera do Impacto Atos de Amor, que é lá no sertão do Rio Grande do Norte. Uhum. Então, isso é uma ideia, né, pra galera ter uns impactos, né, de Isso. lazer, né, Uhum. tal. Isso é bem legal. Bom, aí eu fiquei pensando em você, Bruno, quando você falou assim que você estava lá no meio lá da galera, assim, da igreja, do movimento de missões e tal, só que você não sabia direito, Não né, sabia o que nada. mas você ficava empolgado. Sabe o que eu pensei nisso? É uma coisa que um amigo meu falou esses dias, que ele tá na Inglaterra, o Matheus e a Maiara. Ele falou assim que nosso trabalho como pais não é converter os nossos filhos, porque a gente não converte. Mas nosso trabalho como pais é colocar nossos filhos num ambiente onde a palavra de Deus vai estar sendo semeada, onde o povo de Deus está. E é mais ou Legal. menos o que aconteceu com você. Sim, Porque você verdade. estava nesse ambiente, né? Então é importante isso, né? Você tá Sim. nesse ambiente, principalmente depois até molecada às vezes vai ficando, vai adolescência e tal, né? Tende a se esfriar um pouco, às Sim. vezes, tal, né? É importante não sair desse ambiente, Sim. porque embora, né, você pode estar frio que for, meio desanimado, mas Deus ele sempre vai falar com você. Deus Aham. fala. Verdade. E uma coisa também que eu notei aqui, é importante também ter a bênção dos pais, Ah, sim. Sim. né, que foi o que você fez, né, que o seu não foi imediatamente, né, Não, não foi. mas então assim, espera, né, e tudo mais, é importante isso, né. É claro que, né, no seu contexto você tem pais ali que têm sabedoria e são Sim. pais que têm o coração voltado para o Senhor, né. Estava aqui com uma missionária amiga, que eu conheci aqui inclusive, né, a Maria, ela tá na África do Sul, lá na base de Worcester, né, e ela falou assim que quando ela quis ir pra missões, cara, vixe, a mãe dela, Não. ninguém queria, cara. Nossa. Não Acontece. apoiaram ela, mas aí ela foi, Uhum. sabe? Ela foi porque ela tinha uma direção de Deus, também já era maior de idade, mas, enfim, exceto algumas exceções por causa de um determinado contexto, né? Porque a gente tem que verificar isso também. Mas é importante ter essa questão da bênção dos pais, Uhum. das pessoas que têm mais maturidade Sim. espiritual, vamos dizer, que te acompanham ali, né? É importante isso Sim. também. Demais. Então, geração alfa, não, alfa é dos Alfa meus, né? É dos meus, das minhas, né? Geração, qual que é? É a Z? Eu acho que é a Z? Y. Não, Vixe. Y acho que é a Z. Eu acho que é a Z. Pergunta, É, pergunta pro Google aí. Mas, ó, você, ô geração mais nova, princípios legais, né? Sirva. Se Uhum. você tiver oportunidade de participar de projetos de curto período, participe. Sim. Sempre esteja nesse ambiente, né? Onde a palavra de Deus está. Eu ia falar religioso, mas não é em si religioso, né? Mas esteja nesse ambiente onde Deus está movendo, que você vê que tem um movimento no sentido da missão, não é nem missionário, né? Mas no sentido da missão mesmo, né? Da igreja. E consulte aí os seus pais ou líderes responsáveis. São bons caminhos, né? Verdade. Para discernir a vocação. Ô, amigos, que bênção. Vamos aqui para a reta final mesmo agora. Já já as meninas estão chegando. Verdade. Vocês vão conhecer a Elisa, a Zozô, vocês vão ver ela também. Mas eu sempre concluo aqui no final pedindo para os convidados darem uma palavra, assim. Primeiro, dar
consideração final, né? Uhum. E compartilhar um texto bíblico, algum texto que marca muito a sua vida, pode ser que é chave na sua vida como um todo, pode ser um que é do momento agora, pode ser um que Uhum. Deus tem compartilhado. Então, eu queria que vocês compartilhassem um texto, né, bíblico, né, que marca a vida de vocês, que Deus tem compartilhado muito ao coração, e também já dar as considerações finais aí pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, mas continuar Uhum. Muito tempo ainda. na a nossa mesa ali. Eu quero deixar um texto que é recente agora, né? Deus falou comigo um pouco antes de vir para cá. É Tiago 4:9, se eu não me engano. 4:9. Fala sobre tudo que. Na verdade, confundi. É Filipenses 4:9. Tudo que de mim aprendestes, né? Praticai. Então, nós não precisamos de novas revelações ou novos conhecimentos, mas daquilo que Deus já tem nos falado já. Pratica, começa a partir disso aí. Então, Deus tem falado com a gente sobre orar, praticar a oração. Tudo que Deus tem falado aqui, pratica o que você tem aprendido. Então, o que aprendestes dele, praticai. E eu quero agradecer, né, por esse tempo, por poder compartilhar as experiências que a gente passou. Claro que tem muita coisa que a gente viveu, que a gente passou, mas acredito que o Senhor direcionou, o Espírito Santo direcionou para esse tempo, para essa conversa, e eu espero que seja abençoado com tudo que foi falado, né? E obrigado, Maico, por esse tempo, por essa oportunidade, que o Senhor continue abençoando você e esse podcast, e todos aqueles que vêm aqui e ouvem, né, também. Que bênção. Tava procurando um texto aqui, por isso que eu tava com a cabeça baixa. Eu queria agradecer também, pegando a ponte, já que a gente tá no processo de agradecimento. Deus é bom, o Senhor é bom e Ele tem um plano eterno para todas as coisas, né? Ele não faz nada à toa. A gente faz, Ele não. Então, Ele sabia que a gente precisava desse momento também para conversar e ter essa ponte, essa comunhão. Ele é muito bom, Deus é sempre bom. E o texto que eu queria deixar é o Salmo 139, na verdade. Esse ano foi um ano onde Deus falou muito, muito, muito sobre contemplação comigo. Contemplar a Ele, contemplar aquilo que Ele está fazendo, contemplar o caráter dele. E isso traz paz, calma e tranquilidade para mim. Então, não sei se deu para perceber, mas eu sou um pouco agitada, um pouco ansiosa às vezes, boa parte das vezes, o pensamento aqui, ó, lá na frente, pensei isso aqui, daqui a pouco eu tô lá em 2057, mas o Senhor tem me desafiado esse ano a viver o hoje com Ele, porque eu só tenho hoje, eu só tenho aqui, só tenho Ele agora. Então, no Salmo 139, cadê o pedacinho que eu separei aqui para ler? Tem a parte, né, de como eu tô grávida também pensando, maravilha, gente, como é que o ser humano está sendo feito? Sabe, contemplando isso tudo aqui, e o Senhor falando, cadê? Peraí, cadê? Fugiu de novo. Aqui. Quão preciosos são seus pensamentos, quão grande a soma deles. Se eu contasse, seriam em maior número do que as estrelas dos céus. Então, o Senhor tem pensamentos, o Senhor é grande, o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é imenso, maior do que a gente poderia pensar. Então, acho que meditar sobre isso, sobre a importância da contemplação do caráter de Deus através da oração. Esse é o melhor ansiolítico que a gente poderia tomar, assim, eu acho, né? Lógico, existem outras questões, mas a contemplação do Senhor, da história dele, de quem ele é e como isso traz paz para nós que somos finitos, curtos, passageiros e ele ser eterno. Isso tem trazido muito descanso para o meu coração. Através da oração também, né? A gente contempla através da oração também. Aham. Então, acho que é isso. Que maravilha. Ô, gente, isso aí, ó. Esse foi o Pode Congregar com o Albi, com a Bruna. Um tempo muito abençoado, gostoso. Obrigado, meu amigos. Que bom que deu certo, né? Nós estamos ensaiando esse encontro aqui, né? Essa passada de vocês aqui. Você lembra que eu mandei uma mensagem para vocês quando vocês passaram por aqui? Sim. Eu falei, e tal, né? Que bom que deu certo, né? Que bom ter Amém. vocês aqui. Que bom ouvir, né? O que Deus tem feito na vida de vocês nesse período, né? Como passou rápido também, né? O Sim. tempo que a gente se encontrou. Quanta coisa Deus já fez, né? Uhum. Ele é o mesmo, né? Sim. Continua agindo, né? Abençoando as nossas vidas. Que benção que Deus continue conduzindo vocês nessa empreitada nova, né? Que Deus chamou, né? E eu louvo a Deus pela coragem de vocês, né? Porque vocês estão indo pro sertão. Uhum. E como você disse, né? Ninguém quer ir, tá indo pro...
E foi Deus que respondeu sua oração. Senhor, me leva Respondeu. aonde ninguém quer ir, né? Olha. Olha só que maravilha, né? Então, que Deus abençoe vocês lá. Eu vou colocar o contato de vocês aqui, né, na descrição, no vídeo também. Galera, quiser abençoar a vida de vocês, viu, irmãos? Eles são missionários da Jocum. Graças a Deus tem igrejas parceiras, mas missionário é missionário. É isso. Missionário precisa de sustento, precisa de oferta, né? Então, se você ouviu aqui esse bate-papo, você conheceu um pouquinho deles, né? Deus tem abençoado o Alba e a Bruna, tem munido eles, né, de várias ferramentas, eles têm se preparado aí já há uns 6 anos, né, desde 2019 preparado, e agora o Alba ainda concluindo a formação dele agora do seminário, mas estão indo para trabalhar com a igreja, né, num lugar que é muito desafiador, que tem muita necessidade, todos os lugares têm, é claro, né, mas é um lugar que poucas pessoas querem pagar o preço para ir. Então, cubra a vida deles de oração, invista na vida deles, vou deixar o contato deles nas redes sociais, manda uma mensagem para eles, né, assim, dando algum testemunho, dando uma palavra de encorajamento, de motivação, né, para abençoar a vida deles, oferta, se Deus colocou no seu coração, abençoa a vida deles, se torne um parceiro também, né, geralmente nós, quando estamos no campo missionário, a gente precisa de parceiros, né, a gente chama de equipe de apoio, pessoas que oram por nós e que investem em nós também financeiramente, né, então, abençoe a vida dos nossos irmãos, viu, e tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado. Bom demais. Bom demais. Maravilha. Ô, gente, não deixa de se inscrever no canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho, dá um like, compartilha esse vídeo, comenta aqui sobre esses assuntos que nós conversamos, tá? Se você tiver alguma dúvida, até para ficar, de repente, para tema de outros podcasts, tá bom? A sua consideração será muito bem-vinda. Um beijo para você, até a próxima e tamo junto. Valeu. Ô, gente, que maravilha, cara. Glória a Deus. Senso, hein? Caramba. Ai, foi tão O doido. cara vai fluindo, né? Você vai falando É. e lembrando de coisas.